Oi, me chamo Ana, né? Estudante do Departamento de Educação da UNEB Campus 13 de Itaberaba, Bahia. Venho aqui falar sobre educação e trabalho por Derneval Saviani, né? É, Pela orientação da professora docente Ione. Então, assim, o que eu entendi do texto em relação à educação e trabalho por Derneval Saviani é que a educação e a escola, elas estão extremamente ligadas, né? E o trabalho também, porque naquela época, só quem ia para a escola era os que não tinham terra. E os que tinham terra, eles, na verdade, eles não iam para a escola, eles já trabalhavam e aprendiam, tinha aquela educação, né, apropriada da terra. Ou seja, naquela época, quem tinha terra, né, que tinha condições de ter um pedacinho de terra, de plantar em tal, já aprendia ali, já tinha educação naquele local. E que não tinha, teria que ir para a escola, né? Então a gente considera que a educação ela acaba potencializando o trabalho. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Que a educação e o trabalho eles estão relativamente associados. Porque a gente pega, por exemplo, né, os nossos alunos, quando os pais falam, como pergunta para os pais, né? Ah, porque seu filho vai para a escola? E na maioria deles, né, eles respondem que vão para a escola para aprender, né, ser alguém na vida, para quando crescer ter um emprego bom, né, ter um trabalho bom de qualidade, para não ser igual a eles, né, para ter uma oportunidade de vida melhor. Ou seja, realmente, né, a escola acaba que educando assim, né, de uma forma exemplar, sim, educando para o trabalho, porque a sociedade tem essa perspectiva, né, de que o aluno vai para a escola para aprender a ser alguém na vida. Não sendo que na escola você vai trabalhar, mas que a partir da escola você vai poder, né, ser alguém na vida, você vai poder ter alguma qualidade de vida melhor, né? Ou seja, eu vou trazer um pouco do texto, né, que é o significado da palavra escola, que no grego, né, significa lugar do ócio, né? Ou seja, né, a escola naquela época era o lugar que tinha acesso às classes sociais, né, que eram as classes mais baixas, e a classe dominante, a classe dos proprietários, tinha uma educação diferenciada, né, que era a educação escolar por contraposição, né, que era a educação geral, a educação da maioria era o próprio trabalho para uns, né? E o povo ali se educava no próprio processo de trabalho, como eu falei anteriormente, que era o aprender fazendo, né? Aprendia lidando com a realidade do dia a dia. O que podemos ver hoje em dia, como por exemplo, é que o texto, né, ele mesmo traz essa questão da educação voltada ao capitalismo, né? Então, Saviani, ele entende a relação de educação-trabalho, né? Que de acordo com a sociedade moderna, o saber é força produtiva, né? A sociedade acaba se convertendo, né, da ciência e da potência material, né? Aí Bacon, né, ele mesmo vem afirmar, né, que saber é poder e meios de produção, né? Então, quanto mais você sabe na sociedade, mais você estará sujeito a produzir, né? Porque a sociedade ela é capitalista. Então, saber acaba gerando um meio de produção, né? Que é baseada na propriedade privada, né? E os meios de produção, eles são propriedades, onde significa que eles são exclusivos da classe dominante, né, que é a burguesia dos capitalistas, e o saber acaba sendo força produtiva, né, para essas classes dominantes, né. Então, de acordo com Saviani, à medida em que o saber ele se generaliza, né, é apropriado por todos. Então, os trabalhadores, né, naquela época passaram a ser proprietários, né, de meios de produção, mas é da essência, né, da sociedade capitalista que o trabalhador só detinha força de trabalho, né? Porque esses proprietários ficaram como meios de produção? Porque alguns sabiam mais que outros, então saber, né, ele potencializa
o trabalho, né, gerando assim, favorecendo assim a burguesia, né? O trabalhador ele não pode ter um meio de produção sem deter o saber, né? Então, ele não pode sem deter o saber, porque para transformar a matéria, ele precisa ser dominante em algum tipo de saber, né? E acaba com aquele mínimo, né, de poder, né? Ou seja, quem sabe mais, mais poder tem. Daí a escola, né, ela acaba entrando como um emergente, né, na forma dominante, porque quando se pensa em educação na sociedade atual, né, esse ponto nos leva a pensar, né, automaticamente a escola como um meio de educação, né, e as formas não escolares de educação têm que ser compreendidas a partir da escola, né, que é a forma desenvolvida da educação. Isto é um fenômeno que a gente observa hoje em dia, né? A tal ponto que quando falamos em escola, não é necessário objetivar, né? Todos entendem do que estamos falando, né? Mas quando a gente se fala em educação, né? Que não seja através da escola, a gente tem que fazer a referência, né? A alguma coisa ou a algo pela via negativa, né, que é a educação não escolar, como, por exemplo, a educação não formal, que é um meio também de educação, só que acaba, entre aspas, potencializando algumas classes sociais, porque ela não é referente à escola. Então, não existe só o meio de educação voltado à escola. Hoje existe, por exemplo, a tecnologia, né, que você de casa pode estar estudando, que é um meio escolar também, né, porém não geralmente associado à escola, mas o fato de você estar estudando pela uma plataforma, por um espaço informal, isso não quer dizer que você não está aprendendo, né? Então, Saviani, ele deixa bem claro que existem esses outros meios, né, de educação, não só associada à escola, mas de outras formas, né? E o critério para entender as demais formas escolar é esse, né? Basicamente, o aprender lá, né? Então, assim, esse outro tipo de educação, ela não requer como é que se diz? Requisitos.